Se Deus não tivesse contado naquele dia com aqueles 4 varões, o homem estava fadado a continuar na situação que ele estava. Mas Deus levantou aqueles homens e a vida daquele homem foi mudada. E Deus nos levantou, irmãos, para mudarmos também a vida de todas as pessoas que estão ao nosso derredor nesta terra. E eu quero deixar esta palavra aos irmãos nesta noite e dizer: continue servindo a Deus. Surjam os obstáculos que surgirem na sua vida, apareçam as dificuldades que aparecerem, saibam que sempre Deus irá colocar do nosso lado pessoas para nos ajudarem a vencer, para nos tornarem vitoriosos. E o Senhor Jesus possa nos abençoar nesta noite, nos agraciar e fazer de nós homens, mulheres abençoados, homens que tenhamos atitude para abençoar as pessoas como aqueles 4 homens, decidido. Ah, mas tem uma luta? Tem, mas Deus nos fará vencer. Tem uma dificuldade na jornada? Está tão difícil, pastor. Mas Jesus venceu na cruz do Calvário. Se Ele venceu, nós também somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, é a minha palavra nesta noite. Continue orando por nós no estado do Acre. Querendo Deus, quem sabe outro dia nós voltaremos a esta cidade, a esta igreja. Se não quiser, certamente nos encontraremos nas mansões celestiais, juntos, adorando e exaltando o nome do Senhor. Lembro-me de uma palavra que foi dito hoje, nós conversando aqui no templo, que no dia do arrebatamento da igreja, vai sair crente aí de tudo quanto é lugar deste mundo, né? E se ajuntarão multidões e multidões e multidões para adorar o nome do Senhor. Tudo isso graças às nossas orações, o seu envolvimento nesta obra, o seu trabalho, e Deus trará uma recompensa a cada um de nós, diz-nos a palavra de Deus, segundo as nossas obras. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Meus irmãos, ouvimos nosso pastor contar um pouco sobre o trabalho missionário ali no Acre, também trazendo essa palavra. Eu, essa tarde, estava vendo algum vídeo que ele tem, mostrando o trabalho ali. Eu estava analisando. Imagine, precisa coragem, disposição, ânimo e, enfim, até ter certos conhecimentos. Que lá não tem serraria. Lá a madeira é cortada com motosserra. E eu estava vendo as tábuas. Parecia que era cortado numa serraria. Imagine se fosse alguém de nós lá cortar uma tábua com uma motosserra. E eles vão no mato, derrubam a madeira, escolhem lá a árvore, essa aqui é boa, derrubam e aí vão preparando a madeira para a construção. Imagine. E aí, graças a Deus, que os irmãos ajudam, um coopera com o outro, e é maravilhoso. Meus irmãos, Deus certamente há de recompensar a cada um que trabalha na obra do Senhor, faz algo na obra do Senhor. Mas, os que estão lá nessa distância, também tem alguém por trás que está ajudando. E o pastor está passando aqui em Criciúma, colocando estas necessidades e ouvindo que Criciúma é uma igreja missionária. Então, os irmãos já sabem o porquê que ele está passando aqui. Aleluia. Para que a igreja de Criciúma faça parceria com o trabalho do Acre. E o trabalho com tudo que é penoso é sacrificado. Mas cada alma que se salva, cada milagre que acontece, é uma alegria. Enquanto o irmão estava falando, eu me lembrei, eu estive por 2 vezes no Amazonas, e eu viajei de barco, e também andei
alguns quilômetros a pé com os irmãos, onde um dia desse nós fomos à tarde até chegar num local onde à noite iria ter um culto, mas isso lá no interior. E eu pensava, será que vai vir gente aqui? Mas de noite vem gente lá daqueles matos, um vem de um lado, outro vem de outro. E eu admirei, eu não sei se o Roberto estava junto naquele dia, uma velhinha lá com uma madeira caminhando, mas já de idade avançada. E aí foi perguntado, a senhora vem da onde? E ela deu a distância, os quilômetros que ela caminhou para chegar naquele culto. E eu me lembro que o povo estava alegre quando foi realizado o culto, uma alegria. E de um outro culto que eu também participei, lá no meio do mato, e fizemos o culto e tinha bastante gente. No final, na hora da oração, no apelo, daqui a pouco, levanta alguém e diz o seguinte: é hoje que eu quero me reconciliar com o fulano de tal, porque eles eram inimigos de morte. E a ideia dele era se vingar. Mas hoje eu quero abraçar ele e nós nos perdoar um ao outro. Meus irmãos, aí todo o sacrifício que você fez, isso aí passa e você te alegra. Imagine, então o trabalho que alguém faz sempre é recompensado. Vale a pena. Mas alguém tem que fazer. E eu e você, claro que nós não vamos mais lá. Mas nós podemos ir com a nossa contribuição. Então, nós estamos pensando de fazer parceria com o trabalho missionário ali no Acre. Vou deixar o Roberto continuar, depois ainda tem uma palavra também dos aniversariantes que queremos ouvir. Meus irmãos, vou ser breve aqui, e só lembrando a irmã que o pastor Seno fez menção, eu me lembro tão bem que uma semana antes tinha dado um AVC nela. E ela apoiava no galho que ela quebrou de um galho de árvore, porque ela mancava, sequelas do AVC. Quilômetros e quilômetros, meio da mata, passando pelos perigos, por serpentes. E quando chegou lá, com a maior alegria, ia pousar à noite para no outro dia retornar. Então, eu digo assim, se cada um que vive num lugar que nem Santa Catarina, que é uma riqueza, pudesse passar um pouco por alguns lugares como este, nós reclamaríamos muito menos. E seríamos muito mais gratos a Deus e quem sabe faríamos muito mais. Mas eu tenho certeza que mesmo você não podendo ir, acredita que existem lugares difíceis. E cremos, mensageiros da última hora, esse projeto Acre fará parte com certeza do Departamento de Missões de Criciúma. E nós vimos a grande necessidade ali naquele lugar, e os desafios que o pastor tem ainda pela frente, mas cremos que Deus já tem desbravado e há de desbravar muito mais. Aleluia, almas se renderão aos pés do Senhor, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Eu tenho por certo que a eternidade haverá de revelar, meus irmãos, aquilo que tu tem feito de coração, quando você contribui com as tuas ofertas na obra missionária e que você deposita ali. Muitas das vezes parece que, não, eu estou fazendo depósito, sei que é para missão, mas não sabe o que Deus tem feito através da tua contribuição. Só a eternidade para te revelar, mas ela há de revelar. Nesta vida eu creio na bênção de Deus
sobre a sua vida, e a eternidade, com certeza, teremos o galardão. Por isso que vale a pena, e temos certeza que Deus há de abençoar muito mais o Acre e aquelas regiões que fazem divisa com Peru e Bolívia, e aquelas regiões difíceis, aonde a região onde o pastor está foi emancipada há pouco tempo, mas é uma região do interior, é interior do interior, né? E aí vai 100 quilômetros, locais de um para o outro de distância, locais que é 3 horas de a pé, que além de barco, várias horas. E é isso mesmo, irmãos. E hoje nós estávamos comentando, quando estávamos falando e olhando, dizendo, vai sair crente de tudo que é lugar no arrebatamento da igreja. De tudo que é canto da terra, com certeza vai sair. E vai ser bênção de Deus. Muito bem, nós queremos agradecer ao pastor Darcy, Deus abençoe. E cremos que a sua vinda para cá, ela não estava agendada na nossa agenda, mas na agenda de Deus estava marcada. E nós louvamos a Deus por isso. Nós queremos, antes de fazer a oração final, passar aqui, pastor Josimar, depois logo pastor Adriano vão dar a sua palavra aí de agradecimento. Obrigado, pastor. Pode ser, querida igreja. Amados irmãos, nós sabemos que as horas se passaram, nós queremos ser breve, deixar só uma breve palavra. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus. Somos gratos a Deus por tudo quanto Deus tem feito na nossa vida. Completamos hoje 51 anos de idade. E desde criança, Deus tem me ajudado no meu ministério terreno. E no meu ministério terreno, Deus tem me dado algumas coisas, não é possível a gente falar. Mas Deus tem me abençoado até aqui, e eu posso dizer, até aqui, o Senhor tem me ajudado, para a honra e glória daquele que vive e reina para sempre. E estou vivendo esses 51 anos, juntamente com a minha família, com a minha esposa, a minha mãe, que ainda está conosco. Meu pai já partiu para o Senhor, mas é uma alegria tê-la aqui juntamente conosco. E também estando junto com a igreja de Criciúma e junto com o nosso pastor presidente, o ministério eclesiástico de Criciúma. Que Deus possa abençoar de forma tremenda e poderosa cada um de nós. Também a nossa gratidão a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Porque um dia Cristo nos alcançou e perdoou os nossos pecados. E livre nós estamos, e estamos lutando e caminhando para chegarmos no céu com o Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Agradecer a Deus pela família, e na família agradecer a Deus pela minha esposa Eleusa, que aqui está. Nós casamos no ano de 83, alguns anos já se passaram, e nesse casamento Deus tem nos dado 2 filhos, as 2 noras estão presentes, 2 netos, uma neta e um neto, e eu louvo a Deus pela vida da minha família, que Deus tem me dado, e a minha mãe que faz presente, né? Os demais não estão presentes. Mas Deus tem nos abençoado de uma maneira poderosa, então eu louvo a Deus pela família que Deus tem nos dado. Temos tido muita vitória, é lógico que temos ataque do inimigo, mas o Senhor tem nos guardado, nos protegido, e juntos estamos servindo ao Senhor e andando, encaminhando em direção aos céus. Agradeço a Deus também pelo ministério que Deus tem nos dado. Pois nós falamos um pouquinho aqui na escola dominical, né, pastor Seno, sobre a maneira como Deus agiu na nossa vida. A minha mãe está aí, a prova. Eu dizia que eu queria carregar caixa a minha vida inteira e não queria ministério pastoral. Mas um dia Deus tirou tudo isso do coração, me chamou. Eu tenho a convicção dessa chamada e a evidência que temos largado algumas coisas da nossa vida circular. E Deus tem confirmado o nosso ministério. E eu posso ser grato a Deus e dizer muito obrigado, Senhor, por ter me chamado para o ministério pastoral. Eu quero agradecer ao pastor Seno por isso, porque ele tem nos levado a evangelista, tem nos levado a pastor, nós louvamos a Deus. Agradecer também a Deus pela vida dos colegas que hoje estão aqui, os nossos auxiliares. Eu digo que o meu setor é um setor que é bem extenso, né? E hoje nem sempre os auxiliares estão aqui. Hoje tem aqui um grupo que já nos reunimos à tarde da televisão, e agora o grupo da rádio, alguns da TV estão trabalhando, estão aqui em cima no templo e também lá embaixo no estúdio. Então eu quero agradecer a Deus por eles, pelos companheiros da construção, que amanhã vamos estar reunidos com eles também,
e por aquele que trabalha comigo também na zeladoria. Deus tem nos abençoado de forma tremenda e gloriosa. Estamos aí fazendo tudo aquilo que está em nosso alcance, servindo a Deus e trabalhando com alegria ao lado do nosso muito digno pastor presidente, pastor João Seno. Dizer ao pastor João Seno que eu perdi meu pai já faz algum tempo e hoje ele é o nosso pai, é o nosso conselheiro, é o nosso amigo, e a cada dia que passa a gente admira mais e tem mais comunhão no trabalho que Deus tem nos proporcionado para trabalhar junto com o Senhor. Que Deus lhe abençoe, você, irmã Norma, e toda a família. E o pastor Roberto é o nosso companheiro, nosso irmão do dia a dia, na batalha, né, Adriano? Aí só Deus sabe, nós, aquilo que Deus tem feito em favor de cada um de nós. Estou falando um pouquinho aqui, mas eu acho que hoje é necessário se falar um pouquinho. E o Andrino, que é um companheiro nosso, oriundo de Criciúma, Davi, nosso amigo, e o pastor Adriano. O pastor Adriano é o homem que nós nos confessamos quase todo dia ali, nós nos ajudamos, e ele fez aniversário dia 11, eu quero parabenizar ele e a Vanessa, é uma pessoa que eu admiro, e aprendo muito com ele por tudo aquilo que Deus tem o capacitado para exercer esse ministério pastoral e também gerencial, juntamente conosco. Eu louvo a Deus pela vida dele, e ele sabe que as palavras são verdadeiras, porque nós temos dado testemunho quanto a isso. Eu estou fazendo mais uma parcial, porque a gente trabalha com vários departamentos, então eu deixo aqui essas palavras. Que Deus abençoe também os irmãos que nos presentearam, né? O pessoal da rádio já me deu um relógio bonito aqui também, então assim por diante. Eu louvo a Deus por isso, e vocês sempre estarão na nossa oração. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe. Queridos irmãos, eu quero também, objetivamente aqui, agradecer a Deus, né, louvar ao Senhor, porque quando viemos para a igreja, nós viemos servir a Jesus e não viemos para ser obreiro ou muito menos pastor. Mas também entendemos uma direção de Deus e fomos estando na dispensação do Senhor. Então Deus um dia falou várias vezes e aos poucos Deus foi concretizando. E hoje nós servimos ao Senhor com gratidão. E mais do que isso, mais do que servir a Deus com gratidão, nós também louvamos a Deus porque estamos numa cidade onde o povo é um povo amado, um povo que sabe respeitar. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada obreiro, de cada amigo aqui, né? E pela vida do nosso pastor João Seno, pastor Roberto. E nós temos, como disse o pastor Josimar, já aprendido muito com eles. Nós temos uma história ao lado do pastor João Seno. E eu louvo a Deus porque, na maior parte das vezes, nós aprendemos com as atitudes dele. Não aprendemos tanto com as palavras, mas com a sua forma de ser e de viver e de fazer. E é um privilégio para mim. Eu quero agradecer a ele e ao pastor Roberto pela confiança que tem depositado a nós, né? E nesses anos tem também suportado as nossas limitações. E como eu disse, é um privilégio nós podermos estar servindo a Deus num lugar onde nós temos prazer de fazer a obra do Senhor. Porque às vezes nós não temos opção, né? Mas é bom quando nós estamos num lugar onde nos sentimos bem, né? Nos sentimos valorizados, e eu louvo a Deus por isso. Quero agradecer também pela vida da minha esposa, a irmã Vanessa. E embora eu seja um pouquinho mais novo só que o pastor Josimar, né? Tenha só 3.6, né? Ele é um pouquinho mais só, em 5.1. Isso, 5.1, né? Então nós queremos louvar a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho Brian. E o Brian, ele é criciumense, né? Embora nós não somos nativos aqui de Criciúma, mas já temos aí alguns anos, uma história, e já temos um filho que é nascido aqui, né? Então temos alguém aqui de Criciúma. Em cada lugar que Deus permite a gente passar, então fica um pouquinho da nossa história. E eu quero agradecer a Deus pela vida dela, pela vida também da minha sogra, irmã Marlene, irmão João, que tem também sempre nos ajudado, somado. E eu quero deixar um versículo aqui para a igreja, que está para finalizar, né, no livro de Efésios. Apenas um versículo expressando a Deus toda a nossa gratidão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós não somos dignos, estamos aqui por aquilo que Ele fez por nós, né? E eu sou grato, eternamente grato a Deus. E um dia
coloquei no meu coração, desde que aceitei Jesus, de todos os nossos dons, talentos, capacidades, colocar a serviço do reino de Deus, não como pagamento, mas como sinal de louvor e adoração ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito pela nossa vida. E esperamos sempre estar na direção de Deus. Peço a oração dos irmãos, que orem por nós, porque precisamos sempre de saúde, precisamos da graça de Deus para continuar sendo útil, né? Não queremos, em hipótese alguma, atrapalhar ou servir de bloqueio para o crescimento da obra de Deus. Nosso propósito, fomos chamados para isso, é para somar e para multiplicar. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Muito bem, meus irmãos. Vamos estar de pé para a palavra de oração e deixar ao pastor Josimar e também ao pastor Adriano o que diz na carta que escreveu João. Ele diz: amados, oro para que vocês tenham muita saúde e tudo corra bem com vocês, assim como bem está a alma de vocês. Deus abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por essa reunião. Quantos estão gratos por esse culto, pela palavra? Levante a tua mão e ore comigo. Bondoso Deus e amado Pai que estás no céu, nós estamos orando, Senhor, nesse momento, como forma de gratidão, de louvor, Senhor, por esta reunião, por esse culto, por tudo quanto nesta noite, Senhor, desenrolou nesta reunião. Quero abençoar teu povo, despedir em paz, dar-nos uma noite de descanso para o nosso corpo. Abençoa teu povo e tua igreja, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, cada crente. Criciúma, se Deus é por nós, aleluia. Que Deus abençoe, vão em paz, em nome de Jesus, que Deus vos guarde.